bom dia! Hoje nós vamos falar desse rolo. Esse rolo que você ganhou quando você era bem pequenininha. E aí você ganhou esse rolo, mas não é para limpar as cagadas que você vir a fazer na sua vida depois de adulta. Fique bem claro, não é uma verdade. Esse rolo aqui foi para escrever a sua história. Nesse rolo aqui, você escreveu as suas crenças, a forma com que você enxerga o mundo, o que é bom, o que é ruim e tudo o que você acha que é certo no mundo até os 7 anos. Beleza? Então aqui, imagina que isso aqui tá aqui atrás, dentro do seu cérebro, lá no parte do cérebro reptiliano. É ali onde a gente armazena todas as coisas que a gente tem escrito na nossa memória subconsciente. Então aqui a gente armazenou várias coisas. Só que além das coisas que a gente armazenou, tem todo um inconsciente coletivo que também tá aqui dentro. Porque aqui vieram crenças que falaram para nós, vieram coisas que a sociedade dizia ou diz. Aqui vem coisas que aconteceram historicamente no mundo. Então aqui esse rolo tá aqui dentro e esse rolo ele passa a enrolar toda a nossa vida, porque aqui tudo que a gente pensa, ele vai lá e vai acessar. Deixa eu ver aqui dentro desse rolo qual é a informação, Ah, achei aqui. Ah, beleza. Tá aqui, ó. A Adriele pensa aqui dessa forma sobre esse assunto, porque lá em 1993 aconteceu isso. Beleza? Então, hoje a gente vai falar sobre o rolo que tá na nossa cabeça e que nos enrola até hoje. Por quê? Ontem a gente falou sobre a dança do feminino e do masculino, sobre a gente experienciar as coisas através do corpo, planejar através da cabeça. Só que como é que a gente vai planejar algo bom para nossa vida se a gente tem um monte de rolo aqui de crenças que nos limitam, de pensamentos que nos limitam, de coisas que não servem mais e a gente não dá descarga porque a gente ainda tá aqui com esse rolo. Gente, a gente tem que fazer assim, ó. Não serve mais, amassou e tchau. Esse tipo de coisa interfere no como a gente planeja a nossa vida e no que a gente planeja a nossa vida. Esse rolo faz a gente pegar e ter crenças sobre ser próspera, ser rica, ser bonita, ser feliz, ser bem-sucedida profissionalmente, ser bem-sucedida se não quiser ser bem-sucedida profissionalmente. Esse rolo, ele fala muito sobre nós. Só que o que acontece? Esse rolo, ele roda 24 horas por dia, 7 dias por semana, de modo automático. Isso aqui é o nosso piloto automático. Então, quando a gente acha que a gente está tomando uma decisão na nossa vida de forma consciente, você está muito enganada. Quem toma a decisão da sua vida é o rolo que você criou até os seus 7 anos de idade. Sim, minha senhora. E aí, o que acontece? Você criou todo esse rolo. Você tem uma dança do masculino e do feminino que você aprendeu ontem. Só que na hora de executar, você tem um monte de pensamento na sua cabeça, 24 horas por dia. Na verdade, a gente tem 80 mil pensamentos por dia. Gente, e os pensamentos, eles não servem para absolutamente nada. Eles servem única e exclusivamente para... Na verdade, eles servem sim, eles servem para uma coisa. Os pensamentos, eles servem para nos distrairmos daquilo que a gente precisa olhar na nossa vida. Então, os pensamentos, eles são uma forma de um monte de coisinhas na cabeça tentando te distrair. Pensa que você tá num circo e aí tem um monte de palhacitos, um monte de coisinhas, um monte de atrações, luzes e cores para te distrair daquilo que você precisa olhar. Como é que você vai para uma vida leve, para uma vida plena, se a sua cabeça tá cheia? A gente precisa pegar e olhar para esse rolo e entender o que é bom e o que é ruim daqui. Só que, como a gente fica no piloto automático, com um monte de pensamento,
a todo momento e a gente fica se distraindo com esses pensamentos, com a cabeça atordoada o tempo todo. O que a gente faz? A gente prefere comer para aliviar, a gente prefere trabalhar para aliviar, a gente prefere fugir para a espiritualidade ao invés de olhar, a gente prefere se enfiar no esporte ao invés de olhar, a gente prefere pornografia às vezes. Por que não? Pensa que é só homem que assiste pornografia? Não. A gente vai arrumar um monte de artifícios para não olharmos para aquilo que a gente precisa olhar, que é esse rolo aqui, que está nos movendo 24 horas por dia e a gente acha que a gente é super racional. Não, porque eu ajo só pela razão. Entendam uma lei. Todas as nossas ações, a mente, o nosso neocórtex pré-frontal, ele arruma uma justificativa lógica para o que o emocional quer fazer. Então, realmente, no final das contas, assim, em miúdos, você realmente está agindo pela razão, mas movido pela sua emoção. Então, toda vez que você pensa, eu quero comprar um carro. Por que você quer comprar um carro? Porque eu quero comprar um carro porque eu separei do meu marido e aí, sabe, eu quero comprar um carro com meu dinheiro para eu poder, sabe, sentir que eu comprei algo com meu dinheiro, sabe? Que eu não sou mais dependente dele. E por que você quer fazer isso? Porque eu quero me sentir bem, eu quero me sentir merecedora, eu quero sentir que eu tô podendo, que eu tô com tudo. E por que você quer isso? Porque eu quero me sentir amada, reconhecida, bem vista. Percebe que, apesar de ser, eu quero comprar um carro porque eu quero me sentir bem, no final tem um sentimento ali dentro, daquela ação que a gente toma. E o sentimento tá aqui, nesse rolo que a gente tem na nossa cabeça. Então, recapitulando. Temos um rolo que nos deram, que não é para limpar nossas cagadas. Esse rolo roda no piloto automático 24 horas por dia. Ele dita aquilo que a gente vai fazer, e se aqui a gente só tem coisa negativa, a gente só vai ter pensamentos negativos, e esses pensamentos negativos vão ditar aquilo que se plota à nossa frente no dia a dia. O que eu quero dizer com isso? Se você guarda dentro de você culpa, raiva, medo, ansiedade, é isso que vai plotar no seu dia, nos eventos que acontecem. Então, às vezes a gente acha assim, né? Nossa, isso só acontece comigo, isso sempre acontece comigo. Por quê? Porque a gente tá expondo no mundo aquilo que tem dentro de nós. Beleza. Então, vamos ver se a gente tá capitulando tudo aqui. Então, o que a gente tá sentindo dentro de nós colore o nosso mundo do lado de fora. Imagina que a sua mente é um rolo de filme que tá plotando lá na tela do cinema. Ou seja, lá na tela do seu cinema, do teu dia a dia, vai estar plotando tudo aquilo que você é, os eventos que você atrai. Só que a mente, ela é tão mentirosa, porque a mente, ela faz assim, ela arrumou mecanismos para que você jogue para fora o que está acontecendo. Então, não é o que você faz com você. O que a gente faz? Eles fizeram. É culpa do outro. Ninguém me ajuda. Então a gente usa formas de pegar e jogar para o outro a responsabilidade. Porque fizeram isso comigo, a culpa é do outro, o outro que não me ajuda. A gente desloca, a gente pega e faz um mecanismo para jogar a culpa no outro. Mas quando a gente faz isso, a gente tira a nossa responsabilidade e o nosso poder de fazer diferente. Porque quando as coisas estão acontecendo repetidamente na sua vida, elas são só eventos para te mostrar aquilo que você quer olhar e você precisa acessar no seu rolo da vida. Coisas que até os 7 anos de idade nos moldaram e que estão nos regendo até hoje na vida. E se a gente não olhar para cá, a gente vai comer, trabalhar, se enfiar em relacionamento que não presta, arrumar formas de nos sabotar, arrumar formas de fazer tudo dar errado na nossa vida, só para esse cérebro fazer assim, tá dentro do rolo, tá no script, tá dando tudo certo, estamos repetindo.
Beleza. Só que, cara, você pode viver a vida inteira. Só dando repeat aqui, ó. Repeat, 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 repeat. Só repetindo. É possível. É muito possível viver a vida assim. Só que eu acredito que você não quer, porque você já deve estar cansada. Você já deve ter cansado. Você não quer mais viver essa vida. Você vê lá fora pessoas vivendo de forma leve. Você vê pessoas vivendo de uma forma gostosa. E você fala, por que que isso não acontece comigo? E aí eu vou te falar, você precisa reescrever essa história. Você precisa reescrever as coisas que passaram aqui nesse rolo. Só assim você vai parar de ter emoções que vão explodir a qualquer momento. Você vai parar de focar em coisas que te deem ansiedade. Você vai parar de comer as suas emoções. Por quê? Por que você come as emoções? Porque você não quer sentir aquilo, você não quer viver aquilo que você precisa viver. Só que comer é mais fácil, porque você alivia aquela dor. Então, esse rolo tem um buraco, você percebe? E aí a gente quer tapar esse buraco aqui com coisas. Essas coisas são trabalho, os relacionamentos, são a comida, são coisas que, ai, por que a minha vida não dá certo porque eu nasci assim, porque o meu pai é assim, porque a minha mãe é assado, porque a sociedade é assim. E aí a gente quer tapar esse buraco não tapa, ó, ele nunca vai tapar. Ó, a gente coloca aqui as coisas e essas coisas saem, entendeu? E o buraco segue aberto. Porque a gente precisa arrumar um jeito de fazer isso aqui com esse buraco. Fechar. E só depende de nós fechar esse buraco. Tá bom, Dri, chega. Eu entendi que eu tô com um monte de buraco aberto aqui. Eu fico arrumando desculpa pra colocar aqui, ó. Eu fico buscando a espiritualidade, achando que eu tô bem na vida, mas eu não tô. Como que eu sei que eu não tô bem? Gente, como a gente sabe que a gente não tá bem? A gente não tá feliz, a gente nunca está satisfeita, vivemos buscando uma alternativa, um jeito, a gente vive tentando fugir daquilo que a gente... Então vamos lá, checklist para você saber se você precisa olhar para esse rolo ou não. Você tá prosperando na vida? Você tá realizada? Tá realizando projetos? Tá fazendo coisas que você nunca fez? Você tá se colocando em desafios? Você tá bem com você? A sua alma tá completa? O seu coração tá vibrando? Você tá cheia de vida? Tá transando com o seu marido? Você tá tendo felicidade nas coisas cotidianas da vida? Você tá feliz na sua carreira? Você tá fazendo realmente aquilo que você quer? Ou você só tá fazendo aquilo porque você precisa do dinheiro? Que aquilo você já sabe fazer? E é mais fácil, eu preciso do dinheiro, então eu faço. Você já sabe quais são os seus talentos? Você está viajando? Você está explorando o novo? Se você não está fazendo nenhuma dessas coisas ou poucas dessas coisas, você precisa tapar esse buraco. Não adianta. Não adianta só a gente querer olhar para o nosso corpo. Não adianta a gente querer ficar gostosa, gente. A gente vai ficar gostosa e rica, mas com o coração vazio. Porque esse buraco aqui, ó, ele precisa fechar. Enquanto você não tiver com esse buraco fechado, você pode ter o corpo de milhões, a conta de milhões, você não vai estar completa. Vai faltar alguma outra coisa. Então, depois que eu tiver o corpo, aí vai ser a conta bancária. Aí depois que for a conta bancária, vai ser os itens de luxo. Depois que for os itens de luxo, você não vai aguentar mais. Quanto ainda você aguenta com esse buraco aqui? Quanto você aguenta mentir para você mesma que você tá bem? Quanto que você aguenta ainda viver com cortisol a milhões? Quanto que você aguenta viver uma vida de mentira? Não, porque tá tudo certo. Minha vida tá tudo certo. Eu tenho um marido, eu tenho um filho, eu tenho o meu trabalho, eu não tenho nem do que reclamar. Gente, uma vida xoxa. Que vida xoxa é essa que a gente quer seguir vivendo? E tá tudo bem se você quiser viver essa vida xoxa. Siga. Esse buraco só vai tapar quando você decidir fazer diferente.
Só que você vai precisar admitir. Você vai precisar olhar para onde dói. E você não tem coragem de olhar lá. Só quando você olhar para esse buraco, para essa dor que você às vezes nem sabe de onde é que ela é que você vai poder ter tudo aquilo que você deseja e aquilo que você nem deseja ainda. Por quê? Porque eu não posso desejar, minha vida já tá tão boa, sabe? Do que eu vou querer reclamar, gente do céu? Pra que eu quero reclamar? É até pecado reclamar da vida que eu tenho, gente. Minha vida é maravilhosa. Não me falta nada. Tudo bem, não te falta nada na escala de sobrevivência. Só que depois da escala de sobrevivência, quando a gente olha para a pirâmide de Maslow, tem ainda uns 4 pilares para a gente chegar na autorrealização. Então, se a gente não olha para querer chegar no topo da pirâmide, a gente vai ficar realmente na superfície, na fase de sobrevivência. E dali a gente nunca vai sair. Só que se você quer sair, se você quer fechar esse buraco, aí eu vou te falar uma coisa. E aí a gente vai começar a olhar para um outro lugar. A gente vai falar sobre se eu sou o que eu penso e se eu tenho um monte de coisa aqui no meu rolo que me leva para um lugar da vida que eu preciso mudar de vida. Como é que eu mudo de vida, Dri? Bom, para você mudar de vida, você precisa mudar as suas emoções internas. E aí você vai ter que ser muito sincera com você, porque se você fingir que você é feliz, você nunca vai conseguir mudar. Olha, eu tô assim, eu vivo com medo de tudo, eu vivo ansiosa, eu vivo preocupada, eu vivo estressada, eu vivo de mal com a vida, enfim, eu não sei o que você vive. Só que daí você fala assim, ai, a minha vida é boa, eu tenho tudo que eu preciso, é tudo maravilhoso. Enquanto você pegar e quer viver desse jeito, mas vive desse jeito, você vai ter um lapso aqui gigante da verdade para a realidade. A verdade é o que você quer, mas você ainda não é essa pessoa que tem a felicidade que você quer, que vive plena, com o coração queimando, com a alma preenchida. Então, se você fica fingindo as evidências e fica falando que você é feliz sendo que você não é, vive com medo, com estresse, com preocupação, com culpa, com N questões aqui, você nunca vai conseguir ser assim de verdade. Você pode fingir, muito bem, mas você nunca vai ter sair desse lugar. Já que o mundo, ele é todo formado por energia. Se essa minha mão fosse colocada no microscópio, a gente ia ver um monte de célula. E dentro dessa célula a gente ia ver DNA, e dentro do núcleo do DNA a gente ia ver prótons, elétrons e nêutrons. Tudo energia. O mundo, ele é energia. Apesar da gente se ver aqui e achar que a gente é matéria, a gente é energia. Então, se as suas emoções que estão vibrando lá nas baixas, porque medo, culpa, preocupação, é tudo baixa vibração. O que você vai ter na sua vida é tudo de baixa vibração. O que você precisa fazer é elevar a sua energia. Só que elevar a sua energia não é só querer, mas você não resolveu nada desse buraco aqui. Você tem um monte de crença limitante. Você tem um monte dessas baixas energias aqui que eu tô falando. Então você ainda não chegou aqui. Você precisa olhar para as suas feridas, tratá-las, curá-las, cicatrizá-las. E então você chega aqui. Só que você precisa ser real com você, você precisa olhar para aquilo, você precisa curar isso, e aí então você vai ficar mais forte. Porque aquilo que não te mata te faz mais forte. Dri, como é que eu olho para os meus traumas? A gente vai ter que olhar para aqueles 7 anos que você viveu aqui. O que você passou aqui nesses 7 anos que podem estar influenciando? É um tema profundo. E eu tô abrindo o jogo aqui com vocês. Porque senão a gente vai viver uma vida de mentira. E eu passei por isso por muito tempo. Eu passei por anos. E eu vou ser bem honesta. Eu vivia numa vida totalmente sem sentir.
Eu suprimia todas as minhas emoções, eu era totalmente racional. Eu falava assim, eu só ajo pela razão, pra mim é 2 mais 2. Eu só ajo assim. Eu não choro, eu não me emociono, pra mim tanto faz, não fez mais que obrigação. Se eu tô feliz, eu tô feliz, se eu tô triste, eu tô triste. As emoções não me abalam. Eu congelei. E aí é por isso que esse pitch não cabia quando alguém falava pra mim, porque você tem um monte de questões. Eu não tenho nada. Eu tô ótima. Eu tô perfeita. Só que o que que acontecia? Eu era jovem, eu dava conta, eu já estava congelada, então você podia me socar, você podia me agredir, entendeu? Com palavras. Eu estava congelada, eu não sentia nada. Só que eu também não sentia as coisas boas. Então, do mesmo jeito que eu estava totalmente congelada para viver a vida e eu ia ligada no trator, eu acelerava e eu só ia, e eu achava que estava tudo bem e que eu achava que eu ia conseguir viver uma vida assim, gente. Dos meus 20 anos, eu achava que a minha vida ia ser totalmente baseada em dados, que a minha vida ia ser perfeita. Afinal de contas, eu apago o passado. Eu não sabia da existência desse rolo aqui. Então eu apaguei o meu passado e eu achei que isso ia resolver. Eu falei, jogo tudo fora, começo tudo do zero, muito mais fácil. Pra que ficar resolvendo essas coisas, gente? Quem que inventou de ficar resolvendo isso? Mas eu era nova, né? Eu dava conta, eu aguentava. Até o dia que eu não aguentei mais. Até o fatídico dia que eu falei, caraca, eu tenho um rolo e eu tenho que resolver esse rolo, gente. E aí foi a jornada dos 7 anos que começaram. E aí eu tive que ir lá, abrir isso aqui, ó, desde a primeira dobrinha até o final e decodificando tudo isso. E eu tive que ir olhando para cada uma dessas coisas. Até eu chegar onde eu tô hoje, e eu ainda não vi tudo, eu tenho certeza, enquanto eu estiver viva, eu ainda estarei olhando. Só que agora, de um lugar diferente, porque eu sei como fazer. Eu sei como sair desse lugar, mas antes eu não sabia. Eu achava que eu tava maravilhosamente bem, eu tenho tudo que eu quero. Eu sei fazer dinheiro, eu sou inteligente, eu sou bonita, eu fico com qualquer homem que eu quiser. Só que não era uma verdade. É tão mais leve olhar para as minhas emoções ao invés de ficar fugindo. É tão mais leve. E aí eu te pergunto, quais são os sentimentos que você vem ignorando? Quais são os sentimentos que você esconde, coloca comida, trabalho, espiritualidade, autoestima, carros, pornografia, esportes, seja o que for, para não ver esse sentimento básico que você está ignorando? Quais são eles? Faça uma lista de quais são as coisas que você evita de olhar, as coisas que você viveu lá nos seus 7 anos, até os seus 7 anos, e que você fala, isso foi pesado demais para mim. Eu era só uma criança. E às vezes foram coisas tão simples. Às vezes foram coisas tão simples. Eu vou contar para vocês uma coisa que fechou meu coração. Eu esperava minha mãe chegar do trabalho. Eu esperava ela, gente, lá no terreiro de casa. E eu colocava assim um negócio na cabeça rosa para chamar atenção e eu ficava toda que a minha mãe tava chegando e aí então essa é a melhor hora do meu dia. Até um dia que o tempo foi passando, a minha mãe trocou de trabalho e nesse trabalho novo, a minha mãe chegava cansada demais e ela falava para mim: "Ai, Adriele, eu tô tão cansada, me dá 10 minutos. Ai, você tá cansando a minha cabeça." E essas simples coisas que a minha mãe foi falando para mim repetidas vezes porque ela estava cansada, fez eu fechar o meu coração da pessoa mais importante da minha vida. Eu desbloqueei isso esse ano.
Eu tive essa memória esse ano. E esse simples movimento de revisitar isso e ter essa consciência me mostra que tá tudo bem, foi como foi. Agora, o ponto que eu queria trazer para vocês aqui é: quais são as coisas? E aí a gente vai fazer um exercício. Faça um movimento de olhar para sua infância. E aí então, quando você fizer uma lista, no próximo vídeo eu vou mandar uma meditação aqui pra gente fazer um trabalho de liberação desses momentos da sua vida. Tá bem? Esse foi um tema duro, um dos vídeos mais longos que eu fiz, mas eu acho que a gente só vai conseguir ir adiante se a gente olhar para isso com a verdade nua e crua frente aos nossos olhos. Eu espero que você tenha ouvido isso com muito carinho. Eu espero que você tenha ouvido isso e tenha feito sentido. Eu tentei ser da forma mais didática e simples que eu podia para falar de uma forma tão complexa que é falar de subconsciente, sinapses neurais, padrões de repetição e tudo isso relacionado às nossas emoções e a forma que a gente vê a vida até hoje. Então, digere isso aí com calma, assiste de novo se precisar, toma teu tempo, não vai ser tudo de uma vez, mas esse é o caminho. É o caminho da volta para casa. E aí então você vai poder fechar esse rolo aqui. E como é que a gente fecha esse rolo? Cada vez que a gente acessa uma memória e ressignifica ela. E aí então o buraco que era deste tamanho aqui e a gente ficava colocando emoção dentro, a gente vai fechando aos poucos. Fica com Deus e com seu pai e a sua mãe junto com você.